A graça e a paz de Cristo Jesus, mais uma vez, aqui é o pastor Edmário. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Lopes, pastoreada pelos pastores, pastor efetivo, pastor Ademar Gomes Silva Filho e pastor Jobson Lima. E assim, Deus continue abençoando a sua vida que está acompanhando o nosso canal do YouTube, canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Se essa mensagem está sendo abençoadora para a sua vida, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. Então, vamos estar orando mais uma vez e estaremos assim trazendo a mensagem no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 39. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da tua presença, queremos sempre glorificar e exaltar o teu santo nome, reconhecendo que tu és justo, tu és santo, tu és todo-poderoso. Sendo assim, Senhor, tu és onisciente, tu és onipresente. Todas as perfeições estão em ti, sua infinitude e sua eternidade. E por isso te agradecemos pela tua fidelidade ao enviar Cristo Jesus para nos salvar e nos resgatar do império das trevas. Então, ó Deus Todo-Poderoso, que nessa noite o teu Espírito Santo venha dar entendimento aos teus servos, venha dar entendimento a todo o teu povo, para, ó Deus, ouvir e cumprir a tua santa palavra. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim nós prosseguimos nossa exposição do livro do profeta Jeremias. Chegamos nesse capítulo 39 a falar justamente sobre a queda de Jerusalém. Falar acerca da queda de Jerusalém é entendermos acima de tudo que quando Deus promete que nos últimos dias acontecerá um juízo final, é porque uma sombra disso, um anúncio, uma revelação acerca disso, foi a própria queda de Jerusalém que ocorreu no século 7 a.C. Então, dessa forma, queremos assim falar sobre esse alerta. Queremos falar de Jeremias 39, o alerta para o dia do julgamento final. E nesse alerta para o julgamento do dia final, queremos falar em primeiro lugar, vivendo o alerta para o dia do julgamento final, porque Deus já determinou sua certeza. Vivendo o alerta para o dia do julgamento final, porque Deus já determinou sua certeza. Vamos ler Jeremias, capítulo 39, versículos 1 ao 7. Foi tomada Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era um 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rab-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Vamos então à explicação. Esta passagem se repete no capítulo 52 e também é mencionada no livro dos Reis, segundo o livro dos Reis 25, do 1 ao 12. O cerco começara em janeiro de 588 a.C. e continuara até 587 a.C. Com a interrupção do verão, então cessou toda a resistência. Como Jeremias tinha dito antes, a hora inevitável não podia ser adiada para sempre. E quando os egípcios decidiram não ajudar Jerusalém,
os babilônios se concentraram em abrir brechas no muro para derrotar a cidade. E aí o ponto importante é esse. Como Estado que era, o Estado de Israel, ou seja, o Estado de Judá, era um Estado dependente, vassalo, servo de Babilônia, e por ter se rebelado, a Babilônia foi até eles para executar uma sentença de castigo. O versículo 3 aponta nomes dos príncipes, oficiais do governo de Nabucodonosor. Os comentadores não têm consenso se eram nomes ou títulos de 2 ou 3 príncipes mencionados. O texto hebraico não é claro na descrição. Os versículos 4 a 7 descreveram a fuga de Zedequias e sua captura pelos oficiais de Nabucodonosor. No fim, como resultado de sua falta de fé e desobediência, teve seus filhos mortos em Ribla, na frente de Nabucodonosor, e seus olhos cegados e acorrentado para ser levado à Babilônia. Então, vou fazer aqui a correção, não é? Vou fazer aqui a correção. Deixa eu colocar aqui seus olhos cegados. Pronto. Então podemos perceber aqui nessa leitura esse ponto importante, então. Quer dizer, a rebeldia deu como certa a execução da sentença que Deus já tinha pronunciado sobre esse povo idólatra, sobre esse povo rebelde, que tinha abandonado os preceitos de Deus. Ou seja, a aliança mosaica foi completamente quebrada. Vamos à aplicação. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 33, primeira seção, vai dizer assim: Deus já determinou um dia que, segundo a sua justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstolos, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Ou seja, quando Cristo voltar, todo olho verá. Quando Cristo voltar, após a grande tribulação, pode-se ter certeza. O que acontecerá? Ele virá, arrebatará o seu povo, e com ele será feito o grande julgamento sobre vivos, sobre mortos. Tudo num único evento. E podemos dizer isso da seguinte forma: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, versículo 31. Então a grande certeza que temos é essa: a ressurreição de Cristo é a certeza de que Cristo voltará e executará um julgamento. Nesse julgamento serão separados os eleitos dos ímpios. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. E para você saber mais sobre o nosso ponto de vista acerca da volta de Jesus, você pode ir até os vídeos do nosso canal e você vai ver aí a nossa explicação sobre esse assunto. Eu vou até colocar na descrição os nossos vídeos. Vou colocar um vídeo específico falando só sobre a segunda vinda de Cristo. Só sobre a segunda vinda de Cristo. Eu vou colocar na descrição o vídeo específico falando sobre isso. Sob o nosso ponto de vista, ele está dentro do nosso canal. Prosseguindo. Em segundo lugar, vivendo o alerta para o dia do julgamento final, porque Deus tem o objetivo de manifestar a sua glória. Versículos 8 a 10. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele,
e o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Vamos à explicação. Os versículos 8 a 10 descrevem como foi o final de Jerusalém. Depois de executados os filhos de Zedequias e dos príncipes ligados a Zedequias, os que se renderam aos babilônios foram levados cativos pelo capitão Nebuzaradã. Segundo R.K. Ergson, diz que esse título de capitão pode ser traduzido como matador-chefe, e os pobres receberam terras para cultivar, já que eles eram desfavorecidos, e por isso ficaram, conforme está em Sofonias, capítulo 3, versículo 12. Vamos à aplicação. Continuando, o colapso de Judá como nação e sua deportação para a Babilônia ocorreram em 3 levas separadas. Na primeira, no ano 605 a.C., a nobreza jovem de Judá, inclusive Daniel, foi levada ao exílio. Na segunda, em 597 a.C., foram mais 11 mil exilados, inclusive Ezequiel. E na terceira leva, 586 a.C., o restante de Judá, menos Jeremias, e os mais pobres da terra foram levados. Agora sim a aplicação. O fim que Deus tem em vista, determinado esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder, conforme explica essa doutrina a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 33, seção 2. E aí temos a base bíblica para isso. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, e retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, de tal forma, você tem os eleitos e você tem os chamados réprobos, ou seja, aqueles que são chamados assim de preteridos. Todos eles, a causa final de toda essa condenação é a dureza de coração em não se submeter a Deus. A causa final de tudo isso é justamente essa. Aos eleitos, Deus trabalhou, trabalha e continua trabalhando para que permaneçam salvos, porque assim ele já o determinou antes da fundação do mundo. E aí prosseguimos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos 3, versículos 19 a 21. Então aqui é demonstrado isso. A justa justiça de Deus em salvar os eleitos e condenar os preteridos, ou seja, os ímpios. Seguindo. Terceiro lugar, vivendo um alerta para o dia do julgamento final, porque Deus garante o livramento do seu povo. Vamos ler os versículos 11 a 14. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradão, chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradão, o chefe da guarda, ordenou a Nebusazban, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram tirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Então temos aí toda a ordem que Nabucodonosor deu, mantendo essa garantia de livramento.
E aí a explicação. Os versículos 11 a 14 mostram o seguinte: o profeta de Deus foi solto e tratado com muito respeito. Parece que o tinham prendido sem saber quem era. Os babilônios, supersticiosos, trataram Jeremias, homem de Deus que era, com o mesmo respeito e atenção que dedicavam aos seus videntes em Babilônia. E ele foi colocado sob o cuidado de Gedalias, mais tarde nomeado governador para o povo pobre, e sobrou. Capítulo 40, versículos 7 ao 12. Então temos aí a explicação da situação de Jeremias. Deus tinha prometido a Jeremias já desde o capítulo 1 de que tudo que ele falasse, ainda que viessem a lutar contra ele, Jeremias estaria salvo. Ou seja, Jeremias não seria destruído ou morto pelos seus perseguidores. Deus honrara a sua promessa. E assim podemos ver. Agora vamos à aplicação. Deus garante a proteção. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mateus 10, versículos 31 e 32. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Claro que, evidentemente, uma coisa muito importante que nós devemos ter é que é o seguinte: a preservação que sempre Deus nos promete e que nós vivemos na nova aliança, em que nós vivemos na dispensação do Novo Testamento é a seguinte: é de que ele sim nos livrará das tentações do diabo, ele nos livrará da condenação eterna, mas muitas vezes teremos que manter o nosso testemunho à custa de nossa própria vida. Mas o mais importante de tudo é que Deus tem nos preservado, tem nos cuidado, tem garantido a nossa salvação. Ele tem afugentado Satanás, tem afugentado a todos estes para que de forma nenhuma tão salvação, tão grande como ela é, não venha nunca a ser perdida. Pelo contrário, ela sempre permanece, porque a boa semente foi lançada sobre nós. A boa semente nos garante permanecermos de pé, porque Deus não nos abandona. Prosseguindo. Em quarto lugar, viver no alerta para o dia do julgamento final, porque Deus nos exorta a ter certeza do dia da salvação. Porque Deus nos exorta a certeza do dia da salvação. Aí vamos lá, versículos 15 ao 18. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal, e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. E aí temos a nossa explicação. Estes versículos estão fora da ordem cronológica. Seu lugar lógico é depois do capítulo 38, versículo 28. Depois de Jeremias ter falado em particular com Zedequias. Em uma hora crítica, Ebed-Meleque tinha protestado diante do rei contra as condições da prisão de Jeremias. E por esse ato de coragem ele foi recompensado com uma promessa de segurança no futuro. Lembrando que Ebed-Meleque era um eunuco e servia ao rei, mas ele teve muito temor do Senhor e ouvia as mensagens de Jeremias e temia diante do Senhor, sabendo que de fato Jeremias foi enviado para o bem do povo. E nesse sentido, Deus manda uma palavra para ele, recompensando essa fé. Vamos agora para a aplicação. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação do justo nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém.
E aí temos Confissão de Fé de Westminster, capítulo 33, versículo de número 3. Ou seja, nem é versículo, né? Não é Bíblia, minha gente. Tá? A confissão ela só tem um capítulo e uma seção. Quer dizer, que explica essas passagens bíblicas aqui. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e versículos 5 a 7. Então é muito importante que tenhamos em mente isso, de que mesmo atribulados, nós sabemos que o Senhor sempre nos protegerá, porque temos um selo, conforme diz Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 fala que temos o penhor do Espírito Santo em nós. Somos selados com o Espírito Santo para podermos suportar todas as adversidades. E o nosso alvo é a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E uma coisa importante, estejai atentos, servos de Deus. Não ouvis mensagens como de Valnício Milhomes, que disse que no início do século XXI, Jesus Cristo iria voltar. Não ouvis mensagens como os adventistas do sétimo dia que dataram a volta de Jesus Cristo em 1844 com Ellen White e tantos outros falsos profetas que aparecem por aí datando a volta de Jesus Cristo. Fujam deles. São espíritos do anticristo. Tá? E ainda alerto mais, Valnice Milhomes até hoje ela não se desculpa, ela não se retrata dessa heresia que ela falou. Tá? Então, de maneira bem clara, fujam desses. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus já previa isso, de muitos quererem se apresentar como Cristo e apontando onde estava Cristo. Mas o Senhor disse que ninguém sabe a data nem a hora que ele voltará. Aquele que dá testemunhos destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 20, versículo 20. Agora vamos concluir aqui a nossa mensagem. Vendo o alerta para o dia do julgamento final, é um sinal da justiça, da misericórdia e da santidade de Deus frente às suas criaturas. A justiça envolve o justo castigo de Deus aos ímpios. A misericórdia revela sua salvação aos eleitos. A santidade de Deus demonstra a nossa humildade em reconhecer que dependemos de Deus para tudo. Vamos então ao nosso momento de oração. A você que está acompanhando, a você que está nesse momento desejando que Deus esteja operando na sua vida, vamos estar orando nesse momento. E sempre venho lembrar que todos aqueles que estão no nosso caderno de oração, meu e de minha esposa Ninha, estaremos sempre orando por vocês. Quando você tem acesso a essa mensagem, creia que o Senhor está cuidando de ti, está te providenciando o pão de cada dia, está te providenciando restauração. Apenas creia e nada mais. Por quê? A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque convém àqueles que o buscam, que creiam nele e que saibam que ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da tua presença, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos buscando a tua face. Visita os enfermos, Senhor, nesse momento. Glorifica o teu santo nome, Senhor, porque tu sabes de todas as coisas. Há muitos enfermos, Senhor, que estão em estado grave. Mas, ó Deus, opera a tua graça, opera o teu poder, opera a tua restauração, Senhor. Porque a oração do justo vale muito, pode muito em seus efeitos, como diz a tua palavra. E é pela tua palavra que oramos, Senhor. Visita aqueles que precisam de portas abertas e de provisão. Opera a tua graça, Senhor. Visita, Senhor,
Ó Deus, a todos os nossos amigos, a quem estão no nosso caderno de oração. Ó Deus, desde aqueles, Senhor, com os quais trabalhamos nas escolas, trabalhamos em várias situações, desde aqueles, Senhor, onde congregamos, Senhor, na Terceira Presbiteriana de Nilópolis, ó Deus, na Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio, e ó Deus, e na colaboração na Congregação Batista Memorial de Olinda, Senhor. Opera a tua graça, Senhor. Opera a tua misericórdia, a tua santidade, e nós cremos, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que tudo que pedimos em meu nome está lá no Evangelho de João. Porque se as minhas palavras permanecerdes em vós, tudo que pedis em meu nome, assim farei. Diz lá, João capítulo 15, versículo de número 7. Confiamos em ti, Senhor. Citamos os versículos, ó Deus, só por uma coisa bem simples, Senhor. Porque não é na nossa força, não é na nossa fé, não é na nossa bondade, mas é confiando na tua misericórdia, confiando na fidelidade da tua palavra. E assim nós oramos, Senhor. E assim cremos, e assim agradecemos, Senhor. Permanece a nossa, ó Deus, que permaneça, Senhor, que permaneça em nós a tua graça, que permaneça, Senhor, teu amor, tua alegria, ó Deus, tua paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. Assim seja o teu Espírito Santo operando em nós. E obrigado pela tua resposta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, estamos encerrando aqui e esperamos que na próxima semana estejamos assim expondo o capítulo 40 do livro do profeta Jeremias. E que você, percebendo que essa mensagem e essa palavra tocou o seu coração, compartilhe, curta e inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E assim pretendemos até mais tarde, assim, trazemos pequenos vídeos falando sobre cura interior, restauração da alma. Esperamos assim em nome de Jesus. E ainda continuamos na preparação dos nossos cursos, principalmente que está em vista aí, que é o curso de História da Igreja. Ore por nós. E assim, glorificamos o nome do Senhor. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos nós dizemos amém. Encerro. Deus continue abençoando grandemente sua vida. A glória de Deus. Amém.